Qual é a função do espelho na fonte de luz do microscópio composto? O espelho reflete a luz, fazendo-a penetrar na platina, atravessando a lâmina e chegando aos nossos olhos. O espelho é responsável por direcionar a luz para a platina, permitindo que a imagem seja observada através das lentes. Por que o fígado de um homem de altura mediana é maior do que o fígado de um homem anão, se ambos têm a mesma idade e pertencem ao mesmo sexo? Porque o tamanho do fígado está relacionado ao número de células, e os organismos maiores têm mais células do que os menores. O tamanho do fígado está relacionado ao número de células, e os organismos maiores possuem um maior número de células do que os menores, o que explica a diferença no tamanho do fígado entre um homem de altura mediana e um homem anão com a mesma idade e sexo. Por que é importante observar células em um meio semelhante àquele do qual elas provêm durante o exame vital? Para manter as condições naturais das células e permitir uma observação mais precisa. É importante observar células em um meio semelhante ao seu ambiente natural durante o exame vital, porque isso ajuda a manter as células vivas e saudáveis. As células possuem condições específicas de temperatura, pH e nutrientes em seus habitats naturais, e mantê-las em um meio semelhante garante que elas possam realizar suas funções normais e continuar seus processos vitais enquanto são observadas. Além disso, ao manter as células em um meio familiar, os cientistas podem estudar com mais precisão como elas se comportam e interagem umas com as outras, fornecendo informações valiosas sobre o funcionamento dos organismos vivos. Qual tipo de microscópio tem a maior ampliação? Microscópio eletrônico de varredura. O microscópio eletrônico de varredura tem a maior ampliação, podendo chegar a 100 milhões de vezes. O microscópio óptico tem uma ampliação máxima de cerca de 2.000 vezes. Os microscópios eletrônicos de transmissão e de força atômica têm ampliações intermediárias. Qual é a vantagem de examinar material fixado em comparação com células vivas? A observação de material fixado permite a observação de inúmeros detalhes. Uma vantagem de examinar material fixado em comparação com células vivas é que o processo de fixação preserva a estrutura das células em um estado estático. Isso significa que as células não se movem nem mudam de forma durante a observação, o que pode facilitar a análise de detalhes específicos, como a forma e a distribuição de estruturas celulares. Além disso, a fixação pode permitir a aplicação de corantes que realçam certas características das células, tornando-as mais visíveis sob o microscópio. No entanto, é importante notar que a fixação pode alterar algumas propriedades das células, e não permite a observação de processos dinâmicos que ocorrem em células vivas. Portanto, ambas as abordagens têm suas vantagens, e são utilizadas dependendo dos objetivos específicos da pesquisa ou da observação. O que é a fixação em preparação de material para exame? A fixação é o processo que provoca a morte celular pela utilização de agentes físicos ou químicos, mas mantém a estrutura celular. A fixação é o processo que provoca a morte celular, geralmente pela utilização de agentes físicos ou químicos, mas mantém a estrutura celular para a observação posterior.
Qual a importância da microscopia eletrônica para o avanço da ciência? Todas as alternativas acima. A microscopia eletrônica é uma ferramenta essencial para diversas áreas da ciência, como biologia, medicina, física, química e engenharia. Por que os microscópios eletrônicos, como o microscópio eletrônico de varredura, MEV, e o microscópio eletrônico de transmissão, MET, são importantes na ciência? Permitem a visualização de estruturas muito pequenas que não são visíveis com microscópios ópticos. Microscópios eletrônicos têm uma resolução muito maior do que microscópios ópticos, permitindo a visualização de estruturas celulares e virais, em detalhes incríveis. Por que é importante sempre limpar as lentes do microscópio antes e depois de cada uso? Para evitar o crescimento de bactérias. As lentes do microscópio são sensíveis à sujeira e à contaminação. Limpá-las regularmente ajuda a evitar o crescimento de bactérias e fungos, que podem danificar o microscópio e prejudicar a qualidade das imagens. Qual é o propósito da coloração no processo de preparação de material para exame? A coloração é usada para maior destaque de certas partes das células. A coloração é utilizada para destacar certas partes das células, tornando-as mais visíveis e facilitando a observação sob o microscópio.